Olá, boa tarde a todos, muito bem-vindos. Eu sou Ellen Almeida, sou gerente de alianças e analista de negócios no PMI na parte da América Latina. É um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigada por estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra para o Coronel Nilo, e depois ele vai estar fazendo a palavra para o Mário. A gente vai dar início logo com o keynote principal, e depois eu vou falar com vocês um pouquinho sobre questões da logística, certificado, algumas outras informações do PMI. Então, Coronel Nilo, prazer, bem-vindo e muito obrigada. Obrigado, Ellen. Muito boa tarde a todos nós participantes do segundo seminário de gerenciamento de projetos, promovido pelo EPEX, em parceria com o PMI. Eu acho que ele perdeu a conexão. Está voltando. Voltou. Ok? Sim, voltamos. Tá bom. Muito obrigado, Ellen. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo seminário de gerenciamento de projetos, promovido pelo Escritório de Projetos do Exército, em parceria com o Project Management Institute. Eu sou o Coronel Nilo, chefe da seção de gestão da metodologia do escritório, e falo em nome do general Marcos, o chefe do escritório, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, porque está em... A conexão dele está um pouquinho instável, ele está saindo e voltando. Agora você voltou conosco outra vez. Nós tivemos... Tá bom. Nós temos em torno de 800 inscritos nesse segundo seminário, e temos também duas palestras muito interessantes para serem proferidas hoje. Então, desde já, agradeço tanto a Ellen, do PMI, quanto aos nossos palestrantes, o senhor Mário Trentini e a senhora Maria Angélica. O primeiro seminário foi de gestão de riscos, e esse segundo seminário vai abordar a gestão de projetos dentro do planejamento estratégico das organizações. Tá ok? Então, agora eu passo a palavra ao nosso primeiro orador, o senhor Mário Trentini, para proferir a primeira palestra. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço, Coronel. Obrigado, um prazer enorme. Muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre gestão de projetos, né, execução das atividades, a execução da própria estratégia. Vou compartilhar minha tela aqui. Quem quiser pode ir mandando as perguntas. Eu deixo para dar uma olhadinha aqui nas perguntas mais ao final, mas vou compartilhar minha tela para a gente poder ver uma apresentação sobre essa parte de ganhos, valor que a gente tem no escritório de projetos, né? E o escritório de projetos tem se tornado uma figura fundamental, vamos dizer assim, de todas as organizações. Então, estamos falando de organizações públicas, privadas, organizações sem fins lucrativos, todo tipo de organização vai precisar de execução. É disso que se trata a gestão de projetos, né? Da gente poder tirar as ideias do papel. Eu vou só deixar aqui uma mensagem do lado, se a Ellen precisar de mim, porque como eu estou com uma tela só, qualquer coisa, se tiver algum problema aí, ela me avisa aqui do lado. Mas o nosso grande objetivo é falar sobre as estruturas de escritório de projetos modernas, e vai ter uma fotinha minha ali à frente falando um pouquinho de mim, e quem quiser pode se conectar também no LinkedIn, em outros lugares, mas eu sou capitão da reserva da Força Aérea, trabalhei 15 anos na Força Aérea, devo toda a minha formação, meu aprendizado, assim, uma experiência fantástica de ter trabalhado no Departamento de Controle do Espaço Aéreo, trabalhado no SINDACTA, trabalhado no Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, no Instituto de Aeronáutica e Espaço, e a gente vê cada vez mais a indústria de defesa. Tive a oportunidade recentemente de trabalhar junto com a Agência Espacial Brasileira, fazer umas apresentações com eles, para a indústria de defesa, que envolve o cluster aeroespacial, e a gente vê os resultados da competência dos senhores. Então, estamos falando aqui do Exército Brasileiro, da Força Aérea, da Marinha, das organizações que apoiam isso, e que têm uma capacidade técnica muito grande, e uma capacidade de gestão muito grande também, né? E uma das coisas que eu estava pensando ao montar a palestra aqui, não sei se vocês conhecem esse livro, mas esse livro foi escrito pelo general McChrystal,
que foi o comandante das forças no Afeganistão, e ele fala muito de como está mudando a gestão. Eu acompanho bastante essa questão de estrutura organizacional, dos processos, da gestão de projetos como um todo, e logo no começo desse livro, uma das coisas que ele fala é que, bom, a gente pode trazer isso para o nosso contexto de gestão, obviamente, né? Mas quando eles iniciaram essa guerra contra o terrorismo, há décadas atrás, né, já faz bastante tempo ali, logo depois do 11 de setembro, que eles estavam preparados para um tipo de atividade, mas que observaram que eles estavam jogando contra outra atividade, né? Porque o ambiente competitivo mudou. Então, você não está mais força de um exército contra força de um exército, né? Você estava contra forças descentralizadas, né? E hoje, cada vez mais, a gente fala de distribuição, de descentralização, de montar squads, como estamos falando de empresas privadas, né? E isso tem acontecido em todas as organizações, né? E a gente vai falar um pouco disso. Lá no final vai ter um pouco sobre estrutura organizacional, mas o nosso grande foco vai ser no escritório de projetos em si, tá? Bom, eu sou o Mário Trentin, trabalhei, como falei, né, na Força Aérea de 99 a 2014, e de 2014 para cá eu me dedico a escritórios de projetos, aos modernos escritórios de projetos, né? E ao uso da tecnologia na gestão de projetos também, porque ela se torna cada vez mais fundamental, né? A gente precisa ter automatizações nas nossas atividades para que a gente consiga focar verdadeiramente na atividade, né? Só para dar um pano de fundo para vocês, uma motivação, lá à frente vai ter alguns desses cases, né? Mas para você ter uma ideia, a gente implementou já, e tem vários casos de implementações, né? Não há uma apresentação aqui sobre isso, mas vocês vão encontrar muito benchmark de outros escritórios de projetos no Brasil. Então, tem o prêmio Projeto do Ano, que tem participação do Exército, né? O PMO do ano está ocorrendo agora, e a gente observa cada vez mais que os escritórios de projetos que estão se modernizando, não só na metodologia, mas no uso da tecnologia, eles estão à frente. Por quê? Porque em um desses escritórios de projetos, por exemplo, que é um caso público, ele tem mais de 700 projetos, gerencia um CAPEX aí de muitos bilhões aqui no Brasil, e por meio da automatização de atividades do gerente de projeto, conseguiram economizar 6 mil horas de trabalho por mês. Todo mês agora economizam 6 mil horas de trabalho. Sempre que a gente fala disso, o pessoal pensa, né, mas poxa, e aí agora? O pessoal foi demitido, né? O que acontece? Não, aumentou a capacidade dessa organização de ser mais eficiente, de gerenciar mais projetos ainda. Então, o gerente de projetos, quando a gente elimina atividades desnecessárias, atividades que não têm valor, como, por exemplo, copiar de uma planilha para outra, juntar duas planilhas, copiar de uma planilha para transformar num PowerPoint, isso é extremamente desnecessário, não agrega valor para ninguém. Quando isso é automatizado, aí o gerente de projeto tem tempo de falar com o fornecedor, de falar com as outras partes interessadas, de cuidar da qualidade do projeto, de cuidar dos requisitos do projeto, que é a essência da gestão de projetos, que é uma atividade humana nossa e que jamais será substituída. Mas quando a gente tenta fazer as atividades de máquina, né, a gente não agrega valor. E qual o papel do escritório de projetos nisso, né? O escritório de projetos, ou escritórios de projetos, eles são estruturas organizacionais que coordenam ou centralizam funções relacionadas ao gerenciamento de projetos portfólios. E isso tem cada vez mais ganhado uma amplitude, né? Porque a gente tem escritórios de projetos híbridos, virtuais, distribuídos. Se você pegar uma grande organização, né? Pegar uma organização como a Petrobras, Embraer, tem múltiplos escritórios de projetos, mas é necessário construir uma governança desses escritórios de projetos para que eles possam funcionar de uma maneira adequada. Um desses modelos é o modelo P3O da Axelos. Considero o melhor modelo de escritório de projetos do mundo. Então, a Axelos OGC é o mesmo padrão do Prince, MOP, Management of Portfólios. Quem não conhece, vale a pena pesquisar. Inclusive, toda a metodologia de gestão de projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia inteiro, para todas as suas subunidades e todos os seus departamentos do MCTIC, foi construída em cima do MOP, em cima do Prince, que é um modelo que está disponível, né? Vocês podem consultar lá no próprio site do MCTIC, uma metodologia desenvolvida, publicada, assinada pelo ministro Pontes, que cria uma estrutura de ciclo de portfólio, ciclo de execução,
e da execução dos projetos em si, de uma maneira que a gente tenha os papéis e responsabilidades claramente definidos, né? Então, no P3O, nós temos 3 tipos de escritório de projetos, que eles até podem ser combinados numa mesma estrutura, mas é um escritório de projetos de apoio à decisão, ou seja, seleção, priorização, balanceamento dos investimentos, né? Que é um escritório chamado aí de escritório de portfólio. Nós temos vários escritórios de execução, chamados de hubs de execução, programas, gestão de projetos, um projeto específico, por exemplo, como um grande projeto de defesa, enfim, um grande projeto de infraestrutura, pode ter o seu escritório de projetos específico, né? E o centro de excelência, que deve ser o guardião da metodologia para todos esses escritórios de projetos. Então, a gente até pode ter múltiplas metodologias dentro de uma organização, desde que elas sejam definidas e coordenadas, né? Então, a clareza de papéis e responsabilidades é muito importante. E como eu mencionei, esse é um caminho que todas as organizações estão trilhando hoje, públicas, privadas, enfim, né? A gente observa muito, eu converso bastante com a área pública, através da UNOPS, das Nações Unidas, enfim, procurando ajudar de alguma maneira, né? A gente não vende serviços para a área pública, mas eu procuro retribuir, né, tudo isso aí que eu recebi. Então, quem precisa de qualquer orientação, ajuda, enfim, quiser conversar, bate-papo sobre direcionamento do que está acontecendo lá no seu escritório de projetos, a gente faz isso bastante e observa que desde esferas de prefeituras, governos estaduais, enfim, órgãos maiores como o CNJ, né, tenho ajudado bastante o CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, eles procuram agora dar mais transparência por meio dos seus escritórios de projetos. Essa é a questão. A gente quer ter eficiência, velocidade na execução, a gente quer atingir os nossos objetivos estratégicos, de um planejamento estratégico que existe, porque, de certa maneira, se a gente parar para pensar, a gente também está concorrendo por atenção, por orçamento, enfim, pela conclusão da nossa missão mesmo, né? Se a gente observar, por exemplo, vamos fazer um exemplo rápido ali, imagina que você tem uma prefeitura e que na Secretaria da Educação não existe um escritório de projetos, não existe uma boa gestão, né? Coloca dinheiro lá, mas você não sabe exatamente que indicadores que vão avançar por causa daquele dinheiro que você pôs na Secretaria da Educação. Mas a Secretaria, digamos, de Segurança ou a de Infraestrutura, ela tem um escritório de projetos. E cada R$1 que você coloca lá, você sabe quanto você reduz na criminalidade, ou enfim, quanto você... enfim, a missão daquele departamento, daquela área, daquela estrutura. Onde a gente vai privilegiar colocar orçamento, né? Naqueles lugares onde está preparado para gastar de uma maneira transparente, com velocidade para o atingimento dos seus objetivos. Então, isso é natural, que isso ocorre em toda a organização, né? Se a gente pensar fundações e outros tipos de organizações, né? E a implementação ou a energização desse escritório de projetos, né? A gente vai tocar alguns desses assuntos aqui, mas depois quem quiser dar uma olhada a título de referência, tem um conjunto de vídeos que eu vou gravando lá no YouTube a partir de escritório de projetos, de metodologias que a gente apoia ou, enfim, ajuda as organizações a criar, que a gente precisa entender qual é o contexto daquela organização, aí definir quais são as funções que a gente vai implementar, né? Está nessa figurinha aí da direita, tem as etapas aqui, porque né, aqui a gente está vendo 4 coisas, né? Essas layers aí, essas linhazinhas. Então, a primeira coisa é o entendimento, que é o diagnóstico, assessment. Isso envolve diagnóstico de maturidade, isso envolve definição da situação atual. A segunda coisa, definição e governança. A gente precisa entender o que nós queremos daquele escritório de projetos, né? Como se eu fosse criar um modelo de negócio para aquele escritório de projetos. Aí eu vou definir suas funções, o staffing necessário, se eu preciso de um software, assim por diante. E aí sim eu vou pensar na adoção e eu preciso fazer a gestão da mudança, porque a adoção vem com essa parte de conscientização, awareness, projeto piloto, até que você vai estender isso, né? Quando estamos falando de projetos técnicos, provavelmente de muitas áreas do Exército e do escritório de projetos do Exército, né? Vocês já têm toda essa parte e já fazem isso muito bem, podem ficar de olho em benchmark de coisas que nós possamos fazer melhor, né? E já a partir dessa camada de adoção e mudança, e como que eu posso reenergizar o meu PMO, que é um capítulo inteiro lá dentro
do P3O também, né? Então, aqui a gente tem as etapas, né, muitas vezes sugeridas ali para você poder ou redefinir o seu escritório de projetos, ou implementar um escritório de projetos numa área que não tiver, né? E começa tudo por esse diagnóstico, porque muitas vezes a gente vê também você querer implementar alguma coisa ou transplantar uma coisa de um lugar para outro, né? Assim, muitas vezes o que eu recebo, agora está na moda essa questão de ágil, né? E Spotify Method e tudo mais. O pessoal manda mensagem para mim e fala, Mário, como é que eu faço para implementar o Spotify Method aqui na minha organização? Eu falo, poxa, simples, né? Só você ser o Spotify, aí você vai ter o Spotify Method, né? A gente não consegue transplantar um modelo de uma organização para outra. Isso é uma coisa que tem que ficar clara aí para todos nós na gestão de projetos, né? Não adianta essa coisa de PMO em 7 dias, essa coisa toda, porque isso não existe. É uma construção de um modelo que vai funcionar para a sua organização, né? Então, quem conhece o modelo Spotify, por exemplo, eles levaram 5 anos para desenvolver. Começaram implementando o Scrum exatamente como é. Foram expandindo isso para outras equipes e foram adaptando o método até chegar no que é hoje. Então, se você pegar o livro Agile Enterprise, um livro sério do Mike Cohn, ele também fala isso, né? Para você implementar a gestão ágil, para você implementar a gestão de projetos, demora 3 anos para você implementar na organização, né? Estamos falando de uma organização média, grande, e 5 anos para você ficar bom. Então, esse diagnóstico, o entendimento, passando por essa etapa de mentoria e capacitação que sempre vai ter que existir. Sempre vai ter que existir. Às vezes, a gente vê as organizações que tinham uma excelência em gestão de projetos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas e voltei lá 3, 5 anos depois e a gestão de projetos, sim, era péssima. Por quê? Porque a capacitação é uma coisa contínua. Sabe, segurança do trabalho? Você não faz CIPA todo ano, 2 vezes por ano, você não faz treinamento de segurança do trabalho toda vez, né? Não faz treinamento de tiro toda vez, né? Fica 5 anos sem fazer, né? Porque já fez lá, aprendeu o curso de gestão de projetos, agora não precisa fazer nunca mais. Sempre vai precisar fazer. Vai ter novas pessoas, novas funções, novas metodologias, mudança no processo, sempre vai ter que fazer isso. Tem que estar no seu plano de capacitação do escritório de projetos. A gente tem também que fazer uma revisão periódica da metodologia. Revisar nossas metodologias existentes, porque nesse âmbito aqui da metodologia, esse passo 3, eu observo o que eu chamo de metodologias Excel-based, né? Que são as metodologias baseadas em Excel. E que não tem nada de errado com isso. Mas no passado, vamos dizer, né, a gente tinha muitas etapas extras na nossa metodologia de projetos, porque a gente não tinha tecnologia naquele momento. Então assim, para você poder pensar no moderno escritório de projetos hoje, você tem que partir das ferramentas hoje e pensar como é que você pode transformar a sua gestão de projetos com base no que está disponível. E isso, para mim, foi uma grande mudança, e tem tido ótimos resultados nos escritórios de projetos, porque há muito tempo atrás, né, quando eu recebia o direcionamento de definir processos para alguma organização, né, o pessoal sempre vinha com aquela ideia, olha, monte uma metodologia de gestão de projetos aqui que seja agnóstica de ferramentas, né? Aí a gente montava uma metodologia agnóstica, né? Só que também não tinha ferramenta nenhuma para ela. Você ia procurar o Primavera, não serve, o Proje não serve, nenhum servia. Porque você criou uma metodologia tão agnóstica que nenhum software serve, né? Então você tem uma metodologia ótima, mas você não tem nada que suporta aquilo. E quando você não tem ferramentas que suportam os processos não existem. Quando você não tem ferramentas que suportam os processos não existem. Eu visitei algum tempo atrás, uns 3 anos atrás, né, uma secretaria da Fazenda estadual, e o pessoal tinha vários manuais e várias coisas, né? E um deles era um procedimento de seleção e priorização do portfólio. Eu falei, poxa, vocês fazem seleção e priorização do portfólio? Poxa, fazemos, né? Abrimos lá o manual e tinha critérios, tinha aquela coisa toda. Eu falei, agora me mostra aí. E aí o processo era mais ou menos assim, né? Você criava um termo de abertura, aí você imprimia, mandava lá para vários despachos ali, né? Aí você transformava aquilo ali num PDF, salvava numa pasta compartilhada da rede, né? Alguém tinha que abrir todos os PDFs e colocar aqueles projetos todos no Excel. Outro tinha que colocar os critérios, fazer isso por área,
que eram várias áreas, né? Aí alguém ia juntar os Excels das áreas para daí fazer o portfólio. Na hora que você acabou de decidir o portfólio, vamos dizer que teve um corte de dinheiro. Aí você volta e faz tudo de novo, ciclo de novo. Você passa quase o ano inteiro definindo o portfólio. Um negócio muito doido, né? E se você parar para pensar, se a gente fizer uma analogia com um processo muito simples, né? Imagina o controle de ponto nas organizações. Hora que entrou ali, hora que saiu, né? Não muito tempo atrás, a gente enfiava um cartãozinho ali na entrada, na saída, né? E aí, no final do ano, no final do mês, né, você tinha que pegar o cartão de todo mundo e ficar contando manualmente quantas horas a pessoa trabalhou. Ou seja, tinha muito erro, ninguém sabia quem trabalhou, quem não trabalhou, não tinha como saber isso, né? O problema é o processo? Não, é a falta de ferramenta. Aí o pessoal colocou um Excel, que a pessoa colocava lá a hora que ela chegou, a hora que ela saiu e fazia, né? Muita gente arrastava ali 8 a 5 o mês inteiro e também não sabemos de nada. Aí você pega e coloca a digital, ou o crachá ali na entrada da sua unidade, né? Pronto, acabou. Então, sempre tivemos um processo de controle de horas. Nunca foi seguido. Adianta eu brigar com as pessoas, capacitar as pessoas em preencher o Excel? Não. Eu coloquei uma ferramenta que aquilo ali resolve. Então, uma outra coisa que a gente tem que ter em mente hoje é que as ferramentas, né, anota esse negócio aí, as ferramentas aumentam a maturidade. Toda vez que a gente está falando de tecnologia, né, a gente vai falar do PMI Citizen Development Framework aqui, o PMI está caminhando para isso também. Não estamos falando aqui de Oracle, Microsoft e tal, estamos falando de negócios, né, de processos, de operações. Então, o PMI caminhando para o Citizen Development Framework. Muitas vezes, quando a gente vai em algum lugar, o pessoal fala, poxa, não temos dinheiro ali para ferramenta e tal. É a mesma coisa que a gente pensar que você precisa aprender a fazer todos os cálculos avançados no papel, aí somente daqui a 5 anos, quando a gente tiver muito bom, é que nós vamos comprar uma HP 48G, né? Uma HP 12C para fazer parte financeira. Não, quando você compra a HP 12C e você aprende a parte financeira muito melhor, que está suportado por uma ferramenta, sabe? Então, a parte de ferramenta, ela está em todos os modelos de maturidade. Se a gente pegar o modelo MMGP do Prado e os outros, né, o Kessner adaptado, o OPM3, enfim, todos eles, né, modelos de 5 níveis, o nível 3 somente é atingido com informatização. O que é informatização? Muita gente responde sim lá nas perguntas, né? Temos informatização? Sim. Usamos computador, usamos Excel. Isso não é informatização. Informatização é um PMIS, um Project Management Information System, uma plataforma que consolida todas as suas informações, né? É uma plataforma, um sistema de informações gerenciais de projeto. Então, revisar a metodologia com base no que existe é o que vai permitir você ser assertivo no passo 4, né, nos passos 4 e 5 aqui, de implantação ou reenergização, reestruturação, redefinição do seu escritório de projetos e aí operação, monitoramento, KPIs. Aí você vai poder criar dashboards em tempo real, né, vai poder criar as informações ali do seu projeto. Então, como eu estava falando, a questão da maturidade, ou essa escadinha de maturidade, e quem tiver perguntas, comentários, né, vou dar uma olhada aqui no final, que eu estou sem a telinha dos comentários aqui, mas podem ir juntando aí por aí também, se a Ellen puder me dar uma ajuda depois em consolidar mais dúvidas, também podem me mandar por e-mail. Imagino que estão pensando em coisas que podemos fazer, né, que vocês podem fazer aí de melhoria, mas esse caminho da gestão, da maturidade na gestão de projetos, ele nada mais é do que eficiência e velocidade de execução. Quem tem maturidade em gestão de projetos é o quê? Proficiente. Então, quando a gente fala, aquele cara não tem maturidade, o que significa não ter maturidade? Comete muitos erros, não sabe exatamente o que está fazendo, né? Porque aquele cara é um cara que tem maturidade, é um cara maduro, né? Quer dizer, ele sabe fazer as coisas, sabe tomar decisões, ele tem proficiência, tem consistência, tem repetibilidade, né? Então, maturidade em gestão de projetos é uma coisa que a gente tem que estar buscando, porque ela nos leva a essa eficiência. E a gente só consegue ter essa eficiência com a avaliação de maturidade. E aqui vem uma coisa muito importante também para todos nós aqui. Eu falei isso alguns meses atrás lá na Associação Brasileira de Indústria de Defesa, porque eles aplicaram o MMGP a várias áreas, né?
várias indústrias, várias empresas lá, e aí chegaram a um resultado falando, poxa, nós temos uma média muito alta aqui, acho que 4 e tantos lá, né? Eu falei, olha, assim, pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, o que acontece é que o diagnóstico, essa avaliação de maturidade, qualquer modelo que você usar, é uma autoavaliação. Então, antes de criar essa autoavaliação, você precisa escolher o público direito, você precisa orientar esse público nas respostas e, acima de tudo, você precisa de entrevistas e evidências. Porque assim, é muito fácil a gente tirar 5, é só você responder A em tudo, né? Então, eu também trabalhei numa organização algum tempo atrás, né, que aplicaram e ficaram com 2 e tanto ali, e aí um dos diretores colocou como uma meta que eles deveriam atingir 4 em 3 anos, alguma coisa assim, né? Aí o que aconteceu? Quando eu repeti a maturidade no ano que vem, já estava no 4, porque é só responder, né? A, B, né? Responder no 4. Então, a maturidade nunca deve ser um objetivo do escritório de projetos. É um diagnóstico. Quando você vai no médico, né? Se você for no médico e eu falo, poxa, aí, o que está doendo? Não está doendo nada. Ah, então está ótimo, né? Vou escrever aqui, está ótimo de saúde, né? Você está todo arrebentado ali, mas respondeu que está ótimo, né? Então, as perguntas aqui é para que a gente consiga avaliar dimensões. Olha, a gente precisa melhorar competências técnicas, competências comportamentais. Então, não tem problema se a gente tem uma maturidade 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o de menos. O que importa é identificar os gaps dentro das dimensões. Identificou os gaps dentro das dimensões, a gente consegue montar um roadmap, um roteiro do que a gente vai fazer para poder aumentar essa maturidade, né? Então, a gente nunca pode entender a maturidade como se fosse uma avaliação, uma auditoria, né? No sentido de uma auditoria, mas sim como um diagnóstico. E o reflexo disso vai estar sempre na execução dos projetos. Então, sempre que a gente chega em alguma organização, e aí o pessoal fala, nós estamos no nível de maturidade 3, 4, enfim, alguma coisa ali. Eu falo, poxa, mostra aí os resultados do projeto, né? Se você está numa maturidade 3, mas você não tem 80% de sucesso, seus projetos aí tem alguma coisa errada. Está incongruente, entendeu? É a mesma coisa que você fala, poxa, estou aqui ótimo na minha saúde, né? Fui lá fazer aqui, estou ótimo. Aí coloco você lá no TAF, né? Coloco você aí no teste de aptidão física e você não consegue correr. Então, como é que está ótimo de saúde, né? Então, a gente precisa combinar isso com evidências e os dados. E essa aqui é uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers, com mais de 200 organizações, né? Que mostra que a linhazinha azul clara que você está vendo aí, né? São os projetos que dão certo. E a linhazinha azul escura são os projetos que dão errado, né? No nível 1, que é uma gestão inexistente, a DOC, o que a gente tem? 90% dos projetos dão errado, 80%, 90% dos projetos dão errado, certo? Então, isso aí significa que a gente não tem gestão, né? Mas quando você vai para o nível 2, que é o chamado linguagem comum, quando você já fez treinamento, já fez algumas outras coisas, não melhora tanto assim. Você cai aí para uns 70% de fracasso, alguma coisa assim. Cada 10 projetos, 7 fracassam. Embora a definição de fracasso aí seja ampla, né? É que você não cumpriu os objetivos de escopo, tempo e custo, né? Às vezes você mede valor, enfim, tem outras metodologias aqui para a gente poder medir isso. Mas o grande ponto de virada está no nível 3. Nível 3 é onde você fez um investimento no seu escritório de projetos e você tem um maior retorno, né? O nível 3 significa que eu tenho uma metodologia estabelecida, que todo mundo segue a mesma metodologia e que ela está informatizada. Então, aqui é o nível 3 padronizado. Se você chegar nesse nível 3, você está muito bem. Você está na frente aí de 80%, 90% das organizações. Muita gente quer chegar ali no nível 4 e 5 e pode ser desnecessário. Nível 4 e 5 é quando as organizações são extremamente regulamentadas, que pode ser o caso dos projetos de vocês, dependendo da área, porque se tiver homologação, certificação de produtos, se for um produto aeronáutico, um produto de defesa, a gente vai para um 4 e 5, onde a gente controla cada folha, cada assinatura, controla cada detalhe ali de rastreabilidade, requisito e tudo. Mas se pelo menos você está num nível 3 aqui,
falando talvez de uma execução de infraestrutura, enfim, dos projetos normais ali do dia a dia do Exército ou de uma outra organização, está muito bem. Não há necessidade de todos os escritórios de projetos serem níveis 4 e 5. Né? Exceto se houver um requisito de qualidade muito grande, de regulamentação, de outras normas, como homologação, certificação, outras coisas, a gente vai buscar níveis adicionais aqui. Bom, tendo isso em mente, uma vez você tirou aquela fotografia, né, o diagnóstico do seu escritório de projetos, inclusive a gente pode ter escritórios de projetos com maturidades diferentes, tá? Dentro de uma mesma organização, não precisa todo mundo estar no topo, a gente vai definir o que a gente quer de cada escritório de projetos. E uma das maneiras de fazer isso é utilizando o PMO Value Ring, que é um modelo, uma metodologia aqui de 8 etapas, que mostra para a gente que o escritório de projetos não é uma caixinha fechada. Então, o escritório de projetos não é um modelinho que você vai lá e copia e coloca na sua organização. A gente precisa entender as expectativas dos stakeholders, verificar numa lista de serviços ou de funções que aquele PMO presta ou pode prestar, e aí pensar nos benefícios ou resultados que a gente tem. Então, cada organização vai ter um escritório de projetos diferente. E isso faz muito sentido, porque se você pensar, cada organização tem uma estrutura de gestão financeira diferente. Será que o departamento financeiro, né, do Exército é igual ao departamento financeiro da Vale? Claro que não. Então, assim, você tem outras regulamentações, outros sistemas. Será que a área de marketing, né, o departamento de marketing da Petrobras é igual ao departamento de marketing do Submarino? Claro que não. Então, por que a gestão de projetos vai ser igual em 2 lugares? Não vai ser igual a 2 lugares. Existe a disciplina ou a função de gestão de projetos, né, de portfólio, e ela precisa e deve ser adaptada para a sua organização. Então, a partir de um diagnóstico da situação atual, né, aqui é só como exemplo, tá bem pequenininho, aí não dá nem para a gente ler muito bem, mas a gente monta a estrutura do escritório de projetos em tudo que ele pode prover, e a gente pensa em termos de ferramentas, documentação, processos de mencionamento da equipe. Isso são etapas, são workshops em que você pode utilizar o método Lean Inception, por exemplo, métodos de facilitação e, acima de tudo, benchmark com outros escritórios de projetos para você ver como é que eles funcionam e aí definir como deve funcionar o seu. O PMO Value Ring, quem não conhece, ele tem 8 passos, em que o primeiro é a gente conversar com os stakeholders. Porque o escritório de projetos ele é um prestador de serviços interno. Né? Ele presta serviço para os gerentes de projeto, para as equipes, para os fornecedores, para a alta administração, para várias áreas ali dentro da organização. Entendendo quem é, digamos, o seu público-alvo, né? Aqueles que recebem serviços do escritório de projetos, a gente pode, no passo 2, equilibrar ou balancear que funções eu vou prestar. E eu não quero prestar todas as funções do PMO, né? Tem 27 funções. Eu quero prestar aquelas que agregam mais valor, porque senão eu vou ter que inchar meu PMO com funções que não são necessárias no contexto da minha organização. Né? As funções que eu defini, eu tenho que criar um desenho de processo. Quais são os passos, quais são os templates, clareza de papéis e responsabilidades. No 4, eu tenho indicadores para cada função. Digamos que eu tenho uma função de treinamentos ou de competência, né, aquelas capacitações que eu falei para vocês, então eu preciso treinar 1.000 pessoas por ano, 100 pessoas por ano, tenho uma função de apoiar aquisições, então preciso, enfim, vou criar indicadores para cada função. No 5, como eu tenho as funções e os indicadores, eu vou ver que tipo de pessoa, quantas pessoas eu preciso e qual a capacitação que essas pessoas precisam, né, as competências. Aí eu vou avaliar a minha maturidade do PMO agora, não é a maturidade da organização. A maturidade do PMO é o quão bem eu executo as funções que eu defini nos passos 2 e 3. Aí eu posso avaliar benefícios, não só retorno financeiro, mas redução de atrasos, acelerar projetos e assim por diante. E aí eu vou manter um painel do meu escritório de projetos dali por diante. Bom, definido, implementado o seu escritório de projetos, a gente precisa se preocupar com as pessoas e com a tecnologia.
Então, aqui tem benchmark de ferramentas usadas em algumas organizações, né? E vocês têm a possibilidade sempre de visitar outras organizações, né? O Conselho Nacional de Justiça hoje está implementando uma estrutura de escritórios de projetos baseada no P3O. O CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, e todos os seus MPs estão trabalhando o desdobramento estratégico em projetos. O MCTIC acabou de criar uma metodologia recentemente para todos os seus escritórios de projetos. Então, existem várias organizações, ou mesmo empresas privadas, né? Talvez mais ainda as empresas de defesa, com as quais o Exército tem proximidade, enfim, entender como funciona o escritório de projetos da Embraer, a Vibras, enfim, uma série de organizações. Isso permite a gente entender os desafios deles, que podem ser parecidos com o nosso, né? Então, é muito importante estarmos fazendo benchmarking o tempo inteiro, né? Aqui é só um exemplo de um ciclo de vida, de portfólio e de projetos que você poderia ver numa outra organização e que talvez trouxesse ensinamentos para você. Então, nessa organização, tem uma etapa ali de identificação da oportunidade, são projetos de capital, e tem uma etapa de definição e priorização, nessa conceituação aqui, que exige coleta de informações. Em alguns projetos a gente só dá a ideia e já começa a priorizar, né? Mas eu quero construir uma nova fábrica, né? Uma nova planta. Não é assim, eu preciso ter outras informações, né? Nesse caso aqui é um ciclo resumido aí da indústria de celulose. Na próxima etapa eu tenho estudos, planejamento e aprovação. No caso desta organização aqui que eu estou mostrando, foram divididos em 2 projetos, porque eles sentiram uma dificuldade muito grande em juntar o projeto básico com o projeto de execução. Porque não dá nem para eu pensar no projeto inteiro se eu não fiz dimensionamento, né? Se eu não fiz um front-end loading, estou aqui num FEL1, por exemplo, ou enfim, né? Tenho algum projeto básico, um levantamento razoável. Então, neste momento aqui de estudo, eles já criam um cronograma para a elaboração da solicitação de investimento e do termo de intenção de projeto, que é um documento que contém muitas páginas, com o seu projeto básico. Se nós decidimos obter o dinheiro, que muitas vezes é 1 ano ou 2 anos para frente, a gente vai montar outro projeto de execução, que é a implantação, né? Onde a gente vai ter execuções, aquisições e tudo mais. E depois um comissionamento, encerramento e operação assistida. Então, conhecer os ciclos das organizações, e muitos deles vão estar até publicados na internet, metodologia de gestão de projetos do STJ, publicada na internet, das organizações públicas, acho que todas elas, né? Não a maioria delas. Banco Central recebeu prêmios de gestão de projetos. Então, às vezes, olhando esses tipos de projetos, né? Esse aqui é uma outra metodologia de outra organização, ela faz um planejamento a cada 5 anos, então esse planejamento quinquenal aí. Pode aparecer solicitações de projeto que não estejam no plano quinquenal, né, como você está vendo aí na parte esquerda, mas aí a partir disso vem a gestão do projeto também definida em etapas ali, de viabilização, definição, contratação, planejamento, execução, e essas bolinhas são stage gates, né, passagens de fase. Imagino que em alguns dos projetos técnicos, talvez vocês usem a engenharia de sistemas, Systems Engineering, ou aquele modelo da Defense Acquisition University, que temos um Critical Design Review e assim por diante, né? Os nossos Design Reviews. Então, pode ser também que, para os projetos do Exército, porque são amplos, nós temos que criar categorias ou tipologia de projeto, e que se esses tipos forem muito diferentes, a gente precisa criar uma outra metodologia para ele. Como você deve imaginar, se a gente pegar a Embraer, por exemplo, a metodologia de projetos de TI não é a mesma metodologia de desenvolvimento de produto, porque não faria sentido, né? Então, metodologia de desenvolvimento de um produto aeronáutico versus a metodologia de desenvolvimento de um projeto de TI. Então, se eles são tão diferentes assim, eles merecem, podem merecer metodologias diferentes, né? E tendo essas metodologias, hoje você já pode ir desenvolvendo as coisas dentro das plataformas existentes, né? Então, aqui a gente está vendo algumas coisas aqui que são criadas rapidamente.
Então, agora vem a nossa última parte aí sobre a tecnologia e especialmente o Citizen Developer, o que é esse Citizen Developer aí, ou o profissional do futuro do trabalho, né? Nós temos muitas plataformas hoje baseadas em nuvem, não só o SharePoint que está aparecendo aqui, mas poderia ser qualquer outra. Se você entrar lá no site do PMI, no projectmanagement.com, e a Ellen acho que vai passar um vídeo também aqui ao final, a gente tem várias plataformas chamadas plataformas low-code, ou plataformas de baixo código, né? No passado, quando você queria montar alguma coisa, né? Eu me lembro aí, muito tempo atrás, eu fiz, né, quando era criança, fiz um programinha em Clipper para controlar um estacionamento, né? Então, assim, você tinha que montar um negócio totalmente do zero, não existia nada, né? E também ficava péssimo, né? Ficava feio demais, né? Hoje, em uma plataforma de baixo código, o que você precisa é conhecer a lógica que você quer construir, ou seja, a metodologia, e você criar campos, arrastar e colar, né? Então, sim, talvez tenha algumas pessoas aqui na audiência aí também de tecnologia, mas para quem não for, imagina que você tinha que criar um site, há muito tempo atrás, né? Quando eu estava no ITA, um professor lá fez a gente criar um site para colocar os nossos trabalhos, só podia entregar a prova através de um site, né? E aí você tinha que escrever as coisas do HTML lá, né? Abria, colocava o título, meu site, aquela coisa toda. Hoje, se você quiser criar um site, você vai lá no wix.com, no WordPress, bota um nome e começa a arrastar as caixinhas, que o nome, uma foto e tal. Então, esse arrastar e soltar em cima de uma plataforma existente é o que nós chamamos de desenvolvimento de baixo código, ou low code, o que permite a descentralização da TI e o empoderamento do usuário, que é o que está dentro do padrão do PMI, que a gente vai ver já já. Então, a gente pode fazer uma gestão de projetos em SharePoint com Power BI, como você está vendo aqui. Esses aí são projetos de infraestrutura da área de saneamento, gerenciados todos numa plataforma implementada em 2 a 4 semanas, para você ter uma ideia, né? Podemos criar aplicativos, então hoje muito se fala do Power Platform, Power Apps, se fala de outras plataformas como o BatchBlocks e o Core, que tem uma lista de plataformas que vai estar lá ao final, tá? No último slide, que permitem a criação de aplicativos. Então, esse aí é um aplicativo que pode funcionar num tablet, pode funcionar num site, a gente pode fazer relatório de área de obra em campo, tirar foto e atualizar o cronograma, uma série de coisas aqui, criados também de uma maneira integrada em cima de uma plataforma, né? Alguns exemplos, né? Podemos fazer a gestão financeira do projeto dentro de uma central financeira construída aqui em Project, ou em SharePoint, em Oracle Primavera, enfim, Clarity PPM e várias outras plataformas aqui. E podemos customizar o fluxo de trabalho, o que permite a gente evitar problemas, né? A gente garantir a conformidade e a rastreabilidade. Lembra que eu falei para vocês que o sistema ele traz a consolidação da maturidade, né? Há alguns anos atrás também eu fui num banco para entender a sua gestão de projetos e a pessoa clicou lá, vamos abrir uma pasta aqui de um projeto, né? Vamos ver se o pessoal, como é que estão preenchendo aqui o termo de abertura e tal. E abriu, a pastinha estava vazia. Aí ele foi para outro projeto, abriu o escopo, estava vazio. Foi para o terceiro, abriu, estava vazio. Aí a pessoa acho que ficou meio com vergonha, né? Falou, pô, acho que o pessoal não está atualizando, né? Eu falei, você acha, né? Tem certeza, né? Estão todos vazios, ninguém está atualizando nada. Então, você vai para a reunião com um PowerPoint, mas você não tem o planejamento do projeto. E como é que a gente sabe se tem o planejamento do projeto? Utilizando uma plataforma de gestão do projeto. Qualquer uma, né? Não precisa ser o Project que você está vendo aqui, é só um exemplo, né? Pode ser qualquer uma, qualquer plataforma PPM. Não existe nenhuma organização que se preze hoje que não tem um sistema financeiro, concorda? Então, todo mundo tem um ERP, né? Você tem um CIAF aí, você tem um SAP, TOTS, você tem alguma coisa. Não existe nenhuma organização que não tenha um sistema financeiro. E não existe nenhuma organização que tenha 2 sistemas financeiros. Não tem uma empresa no Brasil que tem 2 ERP. Por quê? Porque não faz sentido. Então, como é que a gente também vai ter múltiplos sistemas de projeto, né? Você tem que escolher uma plataforma, seja lá qual for que você escolher, mas a centralização. A transformação digital não é utilizar
vários aplicativos, é utilizar vários aplicativos integrados numa mesma plataforma, né? Porque somente com isso a gente vai conseguir ter geração automática de documentos, geração automática de relatórios, previsibilidade, gestão de carga e capacidade. E a gestão de carga e capacidade, em especial, ela é uma das coisas mais importantes na execução em si, que muita gente, especialmente aí no privado, né, a gente vai lá, o pessoal reclama que não tem dinheiro para fazer os projetos, né, faz a priorização dos projetos em relação ao dinheiro. O dinheiro nunca é a principal limitação. A principal limitação são pessoas. Porque se hoje, por exemplo, eu chegar aí no seu escritório de projetos e falar, pessoal, você tem o dobro de dinheiro, você consegue gastar aqui, ó, estamos hoje 29 de setembro, você tem o dobro de dinheiro, você gasta até dezembro, você vai me devolver o dinheiro. 90% do escritório de projeto vão devolver o dinheiro. Vão devolver o dinheiro. Porque se você tiver um projeto importante mesmo e precisar de 100 mil reais, enfim, 1 milhão, dependendo aí da organização, você movimenta ali o orçamento de uma coisa para outra e investe naquele projeto. Agora, se você precisar de 3 engenheiros, né? Você vai fazer? Você vai abrir um concurso aí agora? Contratar em quanto tempo, né? Então, a carga e capacidade, estudos mostram isso, né? São as maiores limitações para a execução da estratégia. E o problema não é a falta de pessoas também, é a programação errada dos projetos, porque nós não temos visibilidade. Imagina o seguinte, né? Eu estou aqui nessa palestra com vocês. Imagina que eu tivesse em 4 cronogramas, né? A Ellen controla o cronograma dela no Excel, me colocou na palestra aqui. Vamos dizer que o Ricardo, o Triano, que é do PMI, controla o projeto dele no Trello e está contando com o Mário numa outra palestra para Força Aérea. E mais uma outra pessoa controla o projeto dele, sei lá, no Project e está contando com o Mário numa outra palestra na Marinha. Eu consigo fazer as 3 palestras ao mesmo tempo? Não consigo, né? Mas aí eu vou alterar essa palestra para onde? Para amanhã? Então, ó, não posso. Hoje eu vou no do Exército, vamos remarcar da Marinha para amanhã? Ninguém vai poder amanhã. Vamos remarcar o da Força Aérea para sexta? Não, ninguém pode sexta. Então, quando você atrasa um dia de um teste, um dia de um fornecedor, um dia de alguma coisa importante, esse atraso, as pesquisas mostram, vira no mínimo 2 semanas. Não existe atraso de um dia. O atraso atrasou um dia, perdi um evento importante, atraso 2 semanas para remarcar. 2 semanas para remarcar. Então, daqui 2 semanas, será que eu estou sem fazer nada também? Não, aí eu tenho outras atividades. Então, ele começa a criar um efeito bola de neve ali, né? Que diminui a saída do portfólio, né? O que a gente chama de throughput ali, é que a gente tem que ter uma filinha, como se fosse uma fila de pedágio, né? Chegar todo mundo de uma vez, ninguém sai. Chegou numa filinha, sai um monte de gente muito mais rápido. Então, a gestão de capacidade, né, ela é a próxima fronteira de eficiência que a gente tem nos escritórios de projetos. E como mencionei, a gente pode criar isso de maneira fácil e rápida, né? Não vamos nos aprofundar tanto aqui na questão tecnológica, mas hoje você tem muitas plataformas aqui que são somente a lógica, não precisa de programação nenhuma. Isso aqui é o IFTT, isso aqui é o próprio Power Automate, enfim, tem um monte de plataformas aí para isso, né? Que automatizam aquelas atividades do dia a dia para que o gerente de projeto e a sua equipe possam focar no que só eles sabem fazer, escopo, relacionamento com o fornecedor, com outras partes interessadas, né, assim por diante. E também tem a possibilidade da gente criar aplicativos, né, aplicativos dos mais diversos aí, aplicativo para relatório de obra, relatório em campo, aplicativo para atualizar horas, aplicativo para atualizar o projeto à distância, e vocês vão ver que cada vez mais existem modelos por aí, né? Caminhando para essa transformação digital, o PMI está combinando a gestão de projetos, né? Então, você tem PMBOK, você tem o PMP, você tem agilidade para alguns tipos de projetos, que é o Discipline Agile, e hoje você tem o Citizen Developer Framework, né? Que a Ellen vai passar um pouco aqui, então vou falar mais superficialmente, mas posso dizer para vocês que isso é o que tem realmente trazido resultados para a gestão de projetos, para os escritórios de projetos, já nos últimos 3 anos. Então, isso não é uma coisa da pandemia, não. Isso é uma coisa que acontece desde 2012. Em 2018 se acelerou muito,
E em 2020 mais ainda, né? Porque a gente tem o trabalho remoto como um propulsor disso, né? O que a gente vê são benefícios para as organizações, porque isso acelera o desenvolvimento de projetos, né? Entre vários benefícios aqui. A função de TI, talvez tenha pessoas aqui do departamento de TI, né? E quem quiser conversar mais sobre isso, podemos nos aprofundar no assunto também juntos aí numa outra oportunidade. Mas a função de TI é garantir a segurança, a governança desta plataforma, né? Eu ouvi de um CIO de uma organização recentemente uma descrição que eu gostei muito, né, e uso bastante. Ele estava explicando para o conselho da empresa, né, o que seria essa questão de ter uma plataforma low-code e utilizar os citizen developers, né? Ele fala assim, poxa, o novo papel da TI hoje é ser a tia do parquinho, né? Então, eu que sou o CIO, aquela tia do parquinho, a gente tem que pôr um monte de almofada em volta, aí a gente deixa o usuário entrar lá dentro, mas não dá nenhum problema. Então, quando você cria, por exemplo, seu site lá no WordPress, não existe nenhum risco de você derrubar nada de ninguém, no máximo só o seu site vai ficar fora. Então, as aplicações, os aplicativos, os sistemas desenvolvidos em low-code, eles estão containerizados, já dentro do LGPD e de uma plataforma de segurança. Então, assim, se eu criar um aplicativo de relatório diário de obra, mesmo que eu tente vazar essas informações por um erro meu, esqueci de incluir alguma coisa, ele nunca vai ser vazado, porque ele já está dentro da governança de segurança, né? E o que isso traz para os indivíduos, para nós, gerente de projeto, membro de equipe, né? Isso permite a gente criar aquelas ferramentas que a gente sempre quis, sem ter que fazer um shadow IT, né? A gente vai aí nas organizações, o pessoal cria aqueles Excels paralelos, né? Cria um banco de dados no Access aí, coloca umas coisas dentro do Google Drive, isso sim é problema de segurança, né? Shadow IT, a falta de controle sobre essa informação, vai lá e monta um Trello, porque você não consegue colocar o fornecedor dentro da sua plataforma, né? Isso sim é muito ruim, né? Então, traz vários benefícios para todos nós. E é isso que o PMI tem criado também, né? Eu participo como um advisor do Citizen Development Framework, que a gente tem desenvolvido isso já desde 2019. Tem um livrinho que você, como membro do PMI, pode baixar. Ele se chamaria CDBOK, né? Que era para ser o Citizen Development Body of Knowledge, mas para ficar mais bonito aqui, ele virou Handbook de Criadores, né? Um manual de criadores e agentes de mudanças, mas ele tem a metodologia para que você entenda os novos tipos de problemas que a gente tem que resolver e quais são os passos para resolver esses novos tipos de problemas nas plataformas existentes. Então, se você for lá na comunidade, projectmanagement.com, você vai encontrar vários casos de aplicação, né? Muitos casos de aplicação aqui, né? Então, o que você precisa fazer daqui para frente sobre essas aplicações? Aqui tem algumas referências, eu vou mandar a apresentação para vocês, tá? Então, não se manda para a Ellen aqui, a gente compartilha. Mas tem vários artigos lá no projectmanagement.com, você vai poder clicar e dar uma olhadinha. E tem várias plataformas. Então, aqui não era uma apresentação de uma plataforma específica, né? Eu coloquei os exemplos da Microsoft por serem mais familiares a mim, mas essas outras plataformas são muito boas, né? Você pode usar AppSheet, pode usar Airtable, você pode utilizar Monday.com, pode utilizar uma série de coisas, né? Tem prós e contras de toda a plataforma. Aí vai vir o seu levantamento em relação a isso, a gente pode até conversar sobre algumas delas, mas vou deixar as referências aqui. Eu criei uma playlist de tecnologia, para quem quiser dar uma olhada também, então como isso impacta o nosso dia a dia e o futuro, né? E uma das coisas também que muita gente pergunta, né, nas apresentações, aqui sejam do PMI ou outras, é se a gente precisaria aprender desenvolvimento de software. E acho que esse é o maior mal-entendido que a gente tem hoje na transformação do trabalho como um todo, né? Se a gente pode pensar assim, né? Precisamos todo mundo voltar lá e fazer engenharia da computação, 5 anos e tal. Não. Você tem o conhecimento mais profundo de todas as pessoas em relação à sua área de negócio. Então, imagine que você é médico, você entende tudo de medicina. O que você tem que fazer? Entender as ferramentas que estão à sua disposição para que você seja um médico ainda melhor. Se você é de marketing, se você é de finanças, né? Então, pensa o seguinte, se você era um cara vendedor há 15 anos atrás, você tinha um telefone fixo, um celular, né?
e você tinha uma listinha de contatos. Se hoje você for o melhor vendedor do mundo, mas você não sabe usar um CRM, não sabe usar uma ferramenta de e-mail marketing e tal, aí acabou a sua profissão, entendeu? Então, assim, vai continuar existindo vendedor, mas agora é um vendedor tecnológico, powered by technology, né? Vamos pensar assim. Ele precisa saber ciência da computação para desenvolver seu próprio CRM? Precisa saber ciência da computação para desenvolver sua própria ferramenta de e-mail marketing? Não. Ele precisa ser um power user. Então, uma das coisas que me chama muito a atenção, né? Eu fiz engenharia e em 99, fazendo engenharia, a gente tinha aquelas bancadonas lá, aquelas pranchetonas de desenho, né? Vários de vocês devem ter passado por isso aí também, né? E aquele negócio de desenho técnico, de enxergar a peça desenhando ela num papel sulfite lá, aqueles papel com lápis, aquilo lá era um sofrimento para mim, era muito difícil aquilo lá. E recentemente eu vi uma foto que tinha um escritório de engenharia, acho que há 20 anos atrás, alguma coisa assim, e eram 300 bancadas daquela, sabe? Todo mundo sentado naquela mesona branca lá inclinada, com seus lápis, régua, transferidor e tal, né? Imagina isso hoje. Não existe espaço para isso hoje. Você tem que saber usar CAD, CAI, CAM. Você precisa saber desenvolver o CAD? Não. Mas tem que saber usar ele. Então, eu estava vendo um sistema da Dassault Systems mesmo, que você já tem inteligência artificial lá dentro para te sugerir os materiais. Porque você fala, por exemplo, que você vai usar um determinado cano com determinada pressão, escolher o material, o sisteminha da Dassault fala, pô, esse material não aguenta essa temperatura, não. Então, você ter o apoio de um computador, né, computer aided, você ter um apoio de um computador, significa que a gente tem que saber o que existe por aí e aprender a usar. Então, você saber usar o Project, saber usar o Primavera, você saber usar o Power Platform, você saber usar uma série de coisas aqui. É isso que vai ajudar a gente cada vez mais aí, né, a entender. Tem um resumo aqui também do PMI Citizen Development, para quem quiser depois dar uma olhadinha. E isso é tudo que eu tinha falado aí para vocês, né, para a gente poder fazer um bate-papo aqui sobre a moderna gestão de projetos, né, como a gente entende. Poderíamos até falar de estruturas organizacionais, vou deixar para uma próxima, e até pelo tempo, e porque não era tanto foco, mas eu coloquei uns slides aqui depois que vale a pena vocês pensarem, né, sobre aquele livro Teams of Teams. É muito que tem acontecido nas organizações, né? A gente sair dessa nossa hierarquia tradicional aqui das organizações para a gente começar a construir os tais squads, né? Que é um nome que está muito na moda, mas que poucas organizações realmente fazem isso de uma maneira efetiva, né? Como o próprio Spotify Method que eu tinha mencionado para vocês. E aqui tem algumas referências disso. Aquele livro Teams of Teams, de equipes, e esse livro aqui de topologia ou arquitetura de equipes, né, que é o Team Topologies, vai na apresentação aí para vocês, né, quem quiser dar uma olhada, como chegou o Spotify Method e assim por diante, né, fora do foco aqui nosso de escritório de projetos, mas quem sabe repensar estruturas ágeis para o desenvolvimento de projetos no Exército. Legal? Bom, se tiverem dúvidas, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. E estamos aí. Muito obrigada, Mário, por compartilhar aí sua experiência com a gente. Pessoal, quem tiver pergunta, dúvida, pode colocar aqui no chat. O Mário tem alguns minutinhos para estar com a gente, depois ele vai ter que se retirar para um outro compromisso, agenda cheia, como sempre. A palestra vai ficar disponível, como o Mário falou, ele vai mandar os slides depois, eu mando para vocês, provavelmente PDF por causa do tamanho. Todo o evento ele está sendo gravado, a gente depois também disponibiliza o link da palestra. Então, o Mário também está nas redes sociais. Mário, não sei se você quer colocar seu LinkedIn aqui para o pessoal ter acesso a você e o conteúdo que o Mário produz, inclusive o vídeo sobre o Citizen Developer é do Mário, PMI a gente tem alguns vídeos, né, explicativos, mas eles ainda continuam em inglês, então o Mário é o pioneiro em lançar esses conteúdos para a gente na língua vocal, que a gente pode estar tendo acesso mais fácil, entendendo aí como as coisas estão mudando, porque daqui um mês ou outro já mudou tudo de novo, né? Uhum. É isso aí. Bom, eu não recebi nenhuma pergunta, não sei se o Fernando tem alguma.
pergunta para o Mário. O pessoal, se quiser colocar aqui no chat, eu estou acompanhando. Apareceu uma aqui, Mário. A plataforma ágil impede o desenvolvimento de projetos do PMI? Não, na verdade o próprio PMI tem, acho que o melhor framework ágil, que é o Discipline Agile hoje, ele tem cada vez mais essa ideia de que a gente precisa encontrar uma maneira de execução que funcione para a sua organização. E talvez até combinar vários modelos de execução, porque, por se a gente pensar no exército, não é uma única organização, não um conjunto de várias organizações ali com necessidades e problemas diferentes. Você pode usar o Discipline Agile em algumas áreas, pode utilizar o Guia PMBOK, pode combinar os dois. Então, sim, por isso aquele entendimento do que você espera do seu escritório de projetos é muito importante. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho da jornada ágil, né, que o PMI colocou. Não sei quem estava aqui no primeiro evento, manda um emoji aqui para a gente saber quem está participando pela segunda vez. A gente fez uma pesquisa com vocês para saber o que vocês queriam de conteúdo, e uma das questões foram a parte ágil, então eu vou falar um pouquinho sobre a certificação ágil que o PMI adquiriu. Bom, eu não sei se vocês têm alguma outra pergunta, senão eu vou agradecer o Mário e por compartilhar esse evento aqui com a gente, as informações, disponibilizar seu tempo para compartilhar um pouquinho. Nosso objetivo dessa parceria junto com o Exército é levar a informação sobre recursos, formas de executar projeto. Como você falou no começo, não adianta nada, né, a gente ter todos os processos se eles não são usados ou se eles não são feitos, porque a gente não consegue ter resultados. Então, fica mais difícil. Mário, o pessoal perguntou aqui se pode disponibilizar a playlist de ferramentas tecnológicas. Vou pegar aqui já. Vou colocar de PMO de ferramentas tecnológicas aqui para vocês já. E um comentário aqui do Costa Araújo, diversas palavras que o Mário usou aqui é totalmente novas para mim, né? Quando a gente entra nesse mundo de gerenciamento de projetos, principalmente para o Mário, eu que já estou há bastante tempo, essas palavras viram parte do nosso vocabulário. Então, não se assuste, são outras formas de falar de clientes, de falar de processo, de falar de resultado. E conforme a gente vai estar nesses eventos, vocês vão ficando cada vez mais familiares. Então, fiquem à vontade de colocar no chat o que significa stakeholder, o que significa esse processo, porque o objetivo nosso aqui é que vocês estejam cada vez mais familiarizados com o que é o gerenciamento de projeto. Porque o que acontece na maioria dos casos é que as pessoas fazem, executam, mas quando a gente fala, olha, vocês têm um cronograma? Eles falam, não. Aí, daqui a pouco, a gente vai ver o projeto, está lá, quando eles vão entregar, o dia, o horário, o processo. Então, isso é um cronograma. Então, muitas vezes, só a comunicação, né, Mariela, acaba impedindo o que realmente leva ao entendimento do que é ser um gerente de projeto. Todo mundo aqui, acredito que executa algum projeto de alguma forma, de algum tamanho, mas, na maioria das vezes, não se identifica que é um gerente de projeto. Uhum. Exatamente. Eu acho que, assim, vocês têm o apoio do PMI para fazer isso, né? A comunidade, os chapters. E, no final das contas, também ninguém nasceu sabendo, né? Às vezes a gente vê alguma palestra e está começando aí na gestão de projetos, mas existem as trilhas do conhecimento do próprio PMI, acho que talvez a Ellen depois coloque aqui, mas tem o kickoff do PMI, que é uma coisinha rápida ali, que não dá nem uma hora, mas te mostra as etapinhas, os passinhos que você precisa fazer no seu projeto, né? E depois você pode fazer o curso rápido lá do Discipline Agile, que mostra também como que você pode ter a parte ágil. E a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Assim, eu vou falar aqui rapidamente, se puder, se tiver um tempinho, mas eu sou engenheiro, comecei a trabalhar em operações de manutenção. Então, trabalhei bastante tempo na área de manutenção, para contar para vocês aí como que eu fui aprendendo a gestão de projetos, né? E aí eu me tornei chefe da manutenção no Sindacta 3, que cuida do espaço aéreo ali do Nordeste e do Atlântico.
E em 2004, né, em torno de 2004, um pouco mais, um pouco menos. E a gente tinha muitas dificuldades de poder planejar as nossas atividades de manutenção mesmo. Então, assim, tinha que viajar lá, a gente pega todas as capitais ali do Nordeste, né, Aracaju, enfim, Maceió, Recife e tal, planejar essas manutenções, e isso nada mais é do que o projeto, que a gente tinha cronograma, tinha que verificar lá onde tem radar, onde tem determinadas coisas ali, atividades. Mas a gente não tratava isso como um projeto. O que, para mim, era bastante difícil, porque a gente trabalhava demais, né? Então, assim, tinha muito retrabalho, viajava e, às vezes, não tinha todos os materiais que precisava para alguma coisa, enfim. E aí eu me aproximei do PMI, e o Sindacta investiu em alguns dos profissionais nossos lá para a gente fazer MBA em gestão de projetos na época também. E comecei a montar os cronogramas, enfim, fazer as atividades ali aos poucos. A gente criava nossos cronogramas aí no Excel, enfim. E isso traz orientação, direção e segurança para a equipe. Então, eu tinha equipe lá, os meus técnicos, né? Eu cuidava da manutenção, mas tinha muita gente ali me ajudando, obviamente. Né? Era uma equipe bem de umas 20, 30 pessoas. E à medida que o cara olha e ele vê um cronograma do que ele precisa fazer, porque não é só o procedimento, né? A gente tinha procedimento padrão para tudo, né? Da manutenção, da periodicidade e tal. Mas é quando você cria um evento temporário, quer dizer, nós vamos fazer a campanha de manutenção de Natal. Tivemos operações como a Cruzex, né? A Cruzex 5, Cruzex 4, lá na época. Isso tudo envolvia cronogramas, aquisições de equipamentos, né? Teve várias modernizações lá pelas quais a gente passou. E aí, usando essa estrutura de gestão de projetos, todos nós conseguimos ter clareza e entregar mais resultados. Então, assim, poxa, tem um cronograma, tem a compra de equipamentos, o que vai fazer a divisão técnica, o que vai fazer a divisão administrativa. Então, se você olhou aqui e tinha coisas a mais que você não conhece, né, do escritório de projetos e tal, pense no que você precisa nesse momento para você poder buscar naquilo. Então, o que eu precisava naquele momento, né, era conseguir montar cronogramas. Aí eu corri atrás de montar cronogramas, foi o que a gente fez. Ao longo do tempo, a gente criou uma seção chamada planejamento técnico dentro do Sindacta, né, para poder planejar campanhas de manutenção. Então, assim, não é só vamos construir alguma coisa nova, enfim, vamos fazer um novo produto de defesa com o Embraer, enfim, não é só isso. Até mesmo atividades menores, né? Se você pensar, você pode planejar um evento, pode planejar, enfim, uma série de coisas ali. E essa projetização, ela ajuda no controle. Então, assim, quando você tem projetos, eles têm um controle muito maior do que você está fazendo, né? A gente pode pensar nas nossas próprias operações aí de vocês que sejam projetizadas. E aí você vai usando na prática, né, discutindo aí entre os seus colegas. A gente montou uma coisa que eu sempre recomendo para toda a organização, é montar uma comunidade de práticas. Então, sugeri isso lá no CNJ, no STJ, em todos, né? Então, quantas pessoas aí estão com um desafio para criar um cronograma, para uma campanha de manutenção, enfim, para uma operação militar que você vai fazer? Então, vamos compartilhar aqui nossos cronogramas, nossos documentos, e vamos dar uma olhada se existe algo que nos oriente no próprio PMBOK, no kickoff. Aí você vai conseguir aplicar aquilo, né? Porque o geral, né, para concluir aqui, o geral é muito difícil. Não tem como. A gente só chega no geral partindo do específico. Não é o contrário, né? Então, poxa, eu preciso planejar uma operação militar. Você vai combinar o seu planejamento com o que você conhece de cronograma, com o seu guia PMBOK. Aí você planejou uma operação, 2 operações, 3, 4 operações, aquilo se repete agora, porque aí você tem gestão do conhecimento. A gente podia reutilizar nossos planos de manutenção, né? No nosso caso. Aí, depois disso, que a gente começou a expandir para outras áreas. Então, assim, hoje, depois de quase 20 anos, que eu conheço de projetos de tecnologia, de infraestrutura, de outras áreas, né? Mas eu fiz até um vídeo sobre carreira lá no YouTube em relação a isso, que eu passei anos gerenciando um único tipo de projeto, que era telecomunicações. Depois disso é que eu fui gerenciar projetos de energia e de casa de força. Depois disso que eu fui gerenciar projetos de infraestrutura. Então, se você tentar também aprender todas as metodologias ágeis, tradicionais e tal, e todos os tipos de projeto, vai ser muito difícil mesmo, né? É muita coisa. Mas, ao longo do tempo, se você partiu de um problema específico que você tem hoje
e estuda e pratica naquilo, né, tem os cursos de gestão de projetos do escritório de projetos, enfim, tem o apoio do PMI, aí você vai cada vez mais gerenciando outros tipos de projetos, tá? Isso aí. É isso aí. Tem bastante pergunta aqui agora, Mário, mas eu acho que uma das que, para a gente finalizar, uma das questões que traz mais dificuldade dentro do Exército é essa transição, né, do cargo. Então, como que você consegue garantir que um projeto que foi iniciado ali com uma gestão, ele não se perca com a próxima? Você tem aí Então, isso é planejamento e a estrutura, sabe, pessoal? Às vezes a gente tem essa descontinuidade, e essa descontinuidade é reflexo da baixa maturidade em processos, tá? Então, essa questão de rotatividade aí, você quer mais rotatividade que tem em ONG? A gente implanta a gestão de projetos em ONG. Então, quanto mais padronizado, não importa os usuários que saem, né? As pessoas que saem, a gente tem voluntariado, né? Implementamos isso na Fundação MAGE, que é uma fundação de milhões de reais aqui no Brasil, e quase todo mundo é voluntário. Sai todo dia, entra todo dia. E isso que vocês estão reclamando também é comum, tá? Não é um problema você estar reclamando disso, mas assim, você tem que enxergar sobre outra perspectiva. O CNJ, eu tenho trabalhado com o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, a média lá é 1 ano. 1 ano. Todo mundo troca. Troca, inclusive, os servidores. Porque quando você troca a parte de indicações lá e tal, não sei exatamente como funciona, mas quando você troca, você também leva outras pessoas. Então, troca todo mundo. E no Conselho Nacional do Ministério Público, mais ainda. Aí uma das reclamações, né, dos procuradores e tal era, poxa, montei um projeto tão bacana lá da infância, na minha cidade, lá, sei lá, na minha vara e tal, e aí entrou uma outra pessoa, paralisou o projeto. Aí eu falei, tá, mas seu projeto, ele estava com objetivos claros, necessidade clara, planejamento claro, que alguma outra pessoa pudesse continuar? Não, então ele não continuou por sua causa, porque o projeto é você, tá na sua cabeça, se for embora, acabou. Então, quando a gente cria uma estrutura de gestão de projetos, a gente está falando de gestão do conhecimento, a gente está falando de perenidade. Ninguém vai entrar no lugar que tem um projeto muito claro, com objetivos e com resultados, e vai matar aquele projeto. Sabe por que a gente elimina projetos? Já eliminei vários projetos de lugares que eu entrei, porque eu não sabia do que se tratava. Então, assim, se eu olhar ali, a Ellen passar um projeto aqui e falar, Mário, vem aqui segunda-feira, porque eu estou migrando aqui, vou trabalhar no PMI dos Estados Unidos, e aí eu estou aqui trabalhando com umas escolas no Rio de Janeiro, eu vou cancelar, porque, assim, eu não sei do que se trata. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho os relacionamentos, não tenho o conhecimento, não tenho a gestão. Agora, se a Ellen vier aqui e fazer uma transição comigo, esse aqui é o termo de abertura, que o cronograma, esse aqui é o escopo, nós fizemos, né? Então, sim, vários das coisas aqui, a gente tem que entender o contexto da gestão de projetos, né? Um outro problema que talvez vocês sintam, que a gente sempre sentiu, é o ciclo de dinheiro, né? Então, assim, tinha anos, enquanto eu estava na aeronáutica, que a gente recebia o orçamento quase em junho, né? Tem uns atrasos aí em aprovações e tal. Aí, muitas unidades falavam, pô, recebi em junho, agora vou pensar no planejamento do projeto, no escopo e tal. Aí, abria para comprar alguma coisa lá para outubro, aí não dava tempo e perdi o dinheiro. Aí, ele fica lá, sempre perde dinheiro. Nas unidades que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente começou a fazer esse planejamento de mais tempo. Então, vamos planejar que a gente quer fazer em 1 ano, 3 anos, 5 anos. A gente tinha os pré-projetos disso aprovado. Então, quando a gente recebia o dinheiro, a gente gastava. E às vezes chegava no final do ano, deve acontecer isso aí com vocês, né? Chega ali novembro, alguma coisa, e o pessoal fala, ó, todas as unidades aí, sobrou 100 milhões. Quem tem um projeto que está pronto para poder gastar? Ninguém estava pronto. A gente estava pronto. Então, se sobrou dinheiro de outros lugares, a gente está pronto. Estamos sempre prontos. Então, nós estamos sempre prontos por quê? Porque a gente tem planejamento do projeto, tem continuidade, tem preparação. Então, quando você começar a fazer isso, e acho que é uma última mensagem muito importante, né? Porque, às vezes, a gente começa a definhar como organização pública por falta de adaptação ao contexto. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma defensoria pública estadual, em que cada vez eles tinham menos dinheiro.
Quando você tem menos dinheiro, você usa computador velho, as instalações eram ruins, as pessoas entravam lá porque passou no concurso, mas todo mundo queria ser transferido, todo mundo queria ir embora daquele lugar. E quanto menos você gasta, menos você recebe. Então, assim, eu te dei 10 milhões de reais para você gastar. Quanto que isso melhorou no acesso ao atendimento do judiciário, lá da Defensoria Pública? Aí você fala, pô, não sei. Então, cara, você não tem métrica, você não tem objetivo, planejamento estratégico. Te dei 10 milhões, que projetos você executou como Defensoria Pública? Não executei, o ano que vem você não tem, entendeu? Então, quando você montou o planejamento, o ano que vem eu vou fazer tal coisa, vou montar um centro de atendimento, vou tal, você vai receber mais dinheiro. E dinheiro, ele vai permitir você ter mais treinamento na sua unidade, na sua seção, ele vai permitir vocês comprarem equipamentos melhores na sua seção, ele vai permitir você expandir as coisas que você está fazendo. Então, assim, imagina que a gente quer fazer uma operação internacional igual a Cruzex. Qual que nós vamos pegar de unidade? A melhor executora que tiver. É ou não é? Quem que você vai passar para executar aquele negócio lá? Os caras que executam. Então, a gente tem que ser o cara que executa. Cronograma, planejamento, transição. Então, a gente não pode cair nesse ciclo aí de desmotivação por causa da rotatividade, enfim. Isso aí acontece em tudo. Acontece no privado, acontece no público, acontece nos sem fins lucrativos, né? O que a gente precisa fazer é como é que a gente pode executar cada vez mais projetos na sua unidade do Exército, como se pode executar cada vez mais projetos com cada vez mais impacto, então projetos bons, no prazo, que atinjam o objetivo estratégico, que cada vez a gente vai ter mais dinheiro. Aí tem os caras que vão para operações internacionais, é ou não é? Então, assim, é a execução. Então, assim, a execução, ela é importante em qualquer organização. A execução, ela depende da gente e da nossa equipe. Independente de contexto, porque assim, se cada organização for contar as dificuldades aí, vocês choram, né? Pensar em ONG aí, então, a coisa é feia mesmo. A gente tem muitos recursos. Esses recursos precisam ser direcionados, são escassos, mas não são poucos. Temos muitos recursos, são escassos. Precisamos de planejamento. E planejamento é o que leva à execução. Então, assim, o quanto mais vocês se apropriarem aqui da gestão de projetos, eu tenho certeza que isso vai ser muito benéfico, né? Porque o conhecimento técnico a gente tem. Eu tinha o conhecimento, por exemplo, de engenharia, das operações que a gente fazia, mas quando você não tem o conhecimento de gestão, você perde a eficiência. Então, assim, a gente, por muito tempo, teve bons técnicos em institutos de pesquisa nos quais eu trabalhei, mas tudo demorava muito. Então, pô, tem que pedir uma verba lá da FAPESP, tem que pedir um não sei o que lá no plano anual de tal coisa, e aí não se faziam aquelas coisas, né? Quando você prioriza e seleciona bem os projetos que vocês vão fazer e coloca os processos, a continuidade, nessa gestão do conhecimento, vai ser muito positivo para vocês, porque tem muita gente que também acha que a gestão de projetos é uma coisa da organização, né? Ela reflete na organização, mas o grande objetivo da gestão de projeto é você e a sua equipe. Então, quando eu adotei gestão de projetos como gestor de manutenção em 2004, o principal beneficiado fui eu e minha equipe. A gente parou de ser acionado no sobreaviso sábado e domingo. E nós começamos, em vez de sair 8 horas da noite da manutenção, a gente saía 6, por exemplo. Por quê? Porque a gente não tinha mais retrabalho. A gente tinha todas as ferramentas que a gente precisava. A gente tinha o planejamento das nossas missões que a gente ia fazer, entendeu? Então, isso melhorou para o Sindacta, para a qualidade do serviço, claro, melhorou. Mas melhorou para a minha equipe, em primeiro lugar, para mim. Então, a gente começou a ter mais previsibilidade, né? A gestão de projetos é para você e para a sua equipe no final, né? É isso aí. Isso acontece dentro do... Eu vou falar um pouquinho do PMI logo após o Mário, mas isso acontece dentro da organização do PMI, né? A gente tem capítulos que são os representantes ao redor do mundo, inclusive está em Brasília, e eles trocam de gestão todo ano também. Então, é uma dificuldade, principalmente quando você está num cargo voluntário, se você vai para outro país, acesso a contas, acesso aos projetos, fornecedores que eles fizeram um contrato e você não sabe aonde que isso deixou, né? Então, vendo essa dificuldade, a gente criou
por um plano de transição, porque quem está saindo também tem a responsabilidade de deixar as coisas alinhadas para quem está entrando, não simplesmente quem está entrando que vai buscar, né? Se você quer que seu projeto tenha continuidade, é que nem o Mário falou. Se ele está ali prontinho, você entende, nossa, isso aqui está bem estruturado, vou dar continuidade, mesmo que a pessoa não esteja ali. Agora, se você não tem conhecimento do que é, para que serve, qual é o propósito, aí fica difícil você dar continuidade para esse projeto. Então, a gente chamou os voluntários, né, que estavam entrando, que não tiveram a transição, e eles falaram das dores que eles tinham. Eu gostaria que tivesse isso, eu gostaria que tivesse aquilo. E com isso, com o entendimento deles, a gente criou esse plano de transição de um checklist básico do que tem que ser deixado antes que a pessoa saia. Então, acho que isso é presente em todos os lugares, um mais, outros menos, mas é comum nessa transição aí. Bom, Mari, a gente passou um pouquinho do seu tempo, mas eu agradeço por você estar aqui conosco e responder algumas perguntas. Tem algumas perguntas aqui, pessoal, que eu vou estar respondendo agora, falando depois do Mário, que é sobre as certificações do PMI, qual é a mais usada dentro do Exército, então vou estar dando atenção para essas perguntas, não foram esquecidas. Mas antes de tudo, eu vou liberar o Mário, que ele tem um outro compromisso agora. Obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade e compartilhar sua experiência aí com a gente, para que a gente possa estar melhorando aí como que a gente entrega os nossos resultados em projeto. Obrigado, pessoal. Excelente tarde aí para vocês. Foi um prazer. Quem quiser pode entrar em contato. É sempre um prazer enorme falar com vocês. Até a próxima. Obrigada. Bom, pessoal, antes da gente ir para o nosso intervalo, eu vou compartilhar algumas informações aqui do PMI, o que é PMI, e algumas questões de governança mesmo, para que vocês entendam como funciona, para quem está aqui a primeira vez. Então, a sessão está sendo gravada. A gente vai disponibilizar tanto o link da gravação quanto o PPT dos palestrantes para vocês após o evento. Esse evento gera um certificado para vocês de participação, que ele vai ser enviado em até 5 dias úteis. Então, é importante que quando vocês fizeram um cadastro para estar aqui na plataforma, que ele tenha o nome e sobrenome, porque é isso que vai ser usado para gerar o certificado de vocês. Se você não tem certeza do que você colocou, logo aí em cima tem um rostinho que é o seu perfil. Você pode ir ali e alterar as informações para garantir que o seu nome saia de acordo com o que você queira dentro do certificado. Ok? Eu acho que de governança dessa parte é isso. Vocês vão estar recebendo um e-mail com essas informações, mas só para deixar claro. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui, né, da onde surgiu essa palestra do PMI e como que a gente traz benefício aí para vocês que estão aqui conosco hoje. Me avisa se vocês estão vendo minha tela, porque uma vez que eu compartilho, eu não consigo ver mais. Então, se vocês puderem dar um joinha, eu agradeço. Legal. Bacana. Então, para quem é novo, né, dentro desse ambiente aí de gerenciamento de projeto, o que é PMI? O PMI tem mais de 50 anos no mercado, fez 50 anos em 2019, mais de 1 milhão de membros ao redor do mundo e mais de 370 mil pessoas certificadas. Tinha uma pergunta aqui, falando qual é a certificação mais utilizada pelo Exército. Então, eu acredito que a certificação mais conhecida, não sei se seria necessariamente a mais utilizada, a apresentação sumiu, estão vendo? Estão vendo a apresentação agora? Não? Então, peraí. Deixa eu compartilhar outra vez. Voltou? Agora sim, ok. Bom, vamos lá. Então, para quem me perguntou quem perguntou aqui no chat, qual a certificação, né, mais conhecida ou usada, a mais conhecida é o PMP, que é o Profissional em Gerenciamento de Projetos. Essa certificação é para todo mundo? É para todo mundo, mas exige um pouco de experiência. Então, se você já atua na parte de gerenciamento de projetos, já tem horas de experiências, aí sim você pode estar fazendo essa certificação, porque ela vai exigir um conhecimento, horas de experiência, não só estudo.
mas eu vou falar de algumas outras que, para quem está entrando nesse ambiente aí de gerenciamento de projeto, pode estar conhecendo. A gente traz essas certificações, esses recursos, porque a gente quer ajudar as pessoas a entregar seus projetos de forma mais eficaz e eficiente, como o Mário falou. Então, tem bastante gente certificada, o PMI ele é movido por voluntários, a gente tem um grupo de funcionários, lógico, que faz toda a parte de core, mas a gente tem as pessoas que são voluntários e eles são à frente do PMI. Vocês estão vendo? Não, estou vendo algumas pessoas aqui comentarem que estão vendo, outras não. Tá, ok. Bacana. Então, o nosso objetivo é que isso alcance as pessoas, e quem faz isso são voluntários. Por que as pessoas se voluntários? Para poder estar trabalhando de graça, né, que muita gente fala. Desenvolvimento profissional. Dentro do PMI, vocês vão ter vários acessos, tanto a eventos antes da pandemia presencial, agora mais na linha virtual, mas e conexão com pessoas, networking, que é o core, onde você faz o contato. Ontem a gente teve um evento para membros do PMI, para a comunidade da América Latina, que os voluntários, né, deram seus depoimentos e eles falaram assim, o PMI me proporcionou uma rede de network que se eu me perder em qualquer lugar do mundo hoje eu tenho uma pessoa para entrar em contato. Então, esses são alguns valores e alguns princípios que o PMI entrega, que quando você faz parte da associação, da organização, você consegue ter pessoas próximas, porque eles compartilham, né, os mesmos interesses. Então, um pouquinho dos recursos que o Mário falou, por onde eu começo? Eu acabei de entrar no PMI, qual certificação que eu posso fazer, o que eu busco? Para quem está entrando e quer estudar, e quer saber o que é gerenciamento de projeto, essa aqui da CAPM, você consegue estudar o PMBOK e fazer a prova. Ela não exige horas de conhecimento. Então, para quem aí gostaria de, no futuro, ter um PMP, o CAPM é um bom início de certificação, porque daí você já tem o conhecimento básico e depois você vai adquirindo com o tempo a experiência e você pode estar aplicando o PMP. Eu vou falar um pouquinho hoje do Disciplina Agile. Teve uma pergunta aqui de como o PMI usa, e foram que vocês colocaram na pesquisa de satisfação que vocês queriam saber mais informações. Então, o que é, né, o Disciplina Agile? O PMI adquiriu o Disciplina Agile no aniversário de 50 anos, que foi 2019, e tudo isso porque, como a gente trabalha muito com pesquisa, foi uma demanda do mercado, que a certificação PMP, o conhecimento de gerenciamento de projeto era essencial, mas faltava alguma coisa mais, que é nessa parte de agilidade. Então, com o intuito de complementar, o PMI adquiriu aí essa parte da disciplina ágil. E o que é, né? É uma jornada de como... Tá aparecendo aqui para mim, peraí. Caiu tudo, vocês estão vendo? Acho que caiu para algumas pessoas, então, deve ser a internet. Então, o que é? A gente começa pelo DSM, que é o Disciplina Agile Scrum Master. Eu tirei essa certificação, e ela é muito bacana, porque mesmo que você não tenha conhecimento nenhum em Agile, você quer começar, é um guia, o PMI oferece o curso, os ATPs, que são os nossos credenciados locais, também oferecem, e você pode estudar e fazer a prova. É uma prova online, você pode marcar e fazer no seu tempo. Uma vez que você adquire, você tem 90 dias aí para fazer a prova. Mas o bacana é que ele traz várias formas ágeis de que as pessoas fazem projeto, de que as equipes trabalham, e vocês entendem o que existe e usa a melhor forma para que adapta ao seu time. Então, eu lembro que quando eu fiz a primeira visita no EPEX presencial, um dos pré-requisitos que me passaram, assim, Ellen, as metodologias são legais, as coisas são bacanas, mas a gente precisa de alguma coisa que funcione para a gente. Porque não adianta ter um método perfeito se vocês não entendem como funciona a organização, nossa, como que funciona aqui dentro. Então, essa parte do DASM, ele traz isso, que a gente chama a melhor forma do WOW. O WOW é uma nomenclatura para Way of Working, né? A maneira de trabalhar, como o seu time trabalha melhor. Então, se ele vai trabalhar com Scrum, se ele vai trabalhar com Agile, se ele vai trabalhar com Kanban, se ele vai trabalhar com outras formas, aí cada um vai entender, no caso, né, o líder desse projeto,
desse time vai entender a melhor forma aí do que aplicar. Então, para quem quer iniciar na parte ágil, o DSM é uma das linhas para que você possa entrar nesse mundo ágil. Para quem quer entrar mais na parte profissional de gerenciamento de projeto, o ACP te possibilita você estudar e fazer a prova, não existe horas de conhecimento. Já o DASSM, o DAC, que são nomenclaturas aí para certificações ágeis, ela exige um pouco mais de entendimento das ferramentas, como você lidera suas equipes, até de você treinar pessoas dentro desse mundo ágil. Então, por isso que a gente chama a jornada, tem para cada uma. E uma outra pergunta que fizeram assim, qual é a melhor certificação para mim? Aí é uma resposta que você mesmo vai ter que te oferecer. Por quê? O que você está fazendo hoje? O que o seu trabalho exige de você? Qual seria o melhor retorno sobre o investimento? O que você vai usar dessa certificação que você vai tirar que você pode aplicar? Então, essas ferramentas é como se fosse uma entrevista com você mesmo. Assim, o que eu quero? O que eu estou buscando? O que isso vai me entregar? E aí sim a gente busca dentro da linha de recursos que a gente tem para poder te entregar aí o melhor benefício. Tudo isso dentro da parte do mundo ágil, da afiliação com o PMI, você recebe as informações constantes em relação a isso, e agora com a parceria com o Exército a gente ainda traz mais aí de primeira mão, porque a gente tem esse acesso exclusivo a vocês. Falando de acesso e recursos, eu aproveito para convidar vocês para um evento que a gente vai ter, que chama Virtual Experience Series, que as informações estão em inglês, mas ele vai estar disponível em português e em espanhol pela primeira vez. E para quem é membro do PMI, ele é gratuito. Então, você não tem custo nenhum, faz parte do seu benefício de ser membro do PMI. Para quem não é membro, ele tem um custo aí de R$420. Mas, se você compra a afiliação do PMI, que é 620, ele é gratuito. Então, um dos benefícios que você tem por um ano, acaba aí compensando você adquirir a afiliação ao PMI para que vocês tenham acesso a essas informações. O link está aqui. Eu vou disponibilizar essa palestra também para vocês, com as captações, com a descrição do que é o PMI, a jornada ágil. Então, isso aí vai estar tudo disponível para vocês. Para quem tiver interesse, quer saber um pouco mais de como funciona essa Virtual Series Experience, pode acessar o link que está aqui, eu vou mandar para vocês também, não se preocupe. E ele acontece entre 6 e 7 de outubro, então semana que vem aí vai estar acontecendo esse evento, e ele é o maior evento que o PMI faz a nível global, porque ele tem acesso de pessoas do mundo inteiro, então vários idiomas. Pela primeira vez, ele vai estar sendo aí traduzido português e espanhol, mas a língua principal é o inglês. Acho que eu posso... O que a parceria do PMI com o Exército traz, né? Para vocês que estão aqui, todo mundo tem 15% de desconto nas certificações do PMI, qualquer certificação. Isso é exclusivo da parceria com o Exército, isso é um benefício que a gente entrou em acordo. Então, quem tiver interesse em estar fazendo alguma certificação, queira usar esse desconto, entre em contato com o Major Rezende, ele tem um código de acesso de desconto para vocês, então pode entrar em contato com eles. Vocês têm acesso exclusivo aos eventos que a gente tem na nossa região. Um dos eventos que a gente tem chama Changemakers Initiative. Dentro desse evento, além dos 15% de desconto que vocês têm, existem outras promoções, como filiação, 50% de filiação de desconto à filiação do PMI, filiação gratuita ao capítulo. Então, tem bastante coisa que somente quem é membro ou parceiro tem acesso, e o EPEX como parceiro, tem esse acesso para vocês. E essa série de webinars que a gente faz exclusivamente baseado no tema que vocês mandam para a gente. Então, após esse evento, eu vou mandar uma outra pesquisa de satisfação, porque daí a gente entende o que vocês querem. Os 50% de desconto, ele acontece durante esse evento, Changemakers Initiative, que eu falei. O próximo é na primeira semana de novembro. Então, após o evento, que eu vou mandar as informações aqui para vocês, eu vou mandar o link para que vocês saibam como é o evento, mas chegando mais próximo ainda, que a gente tem um outro evento em outubro aqui desses webinars,
eu trago o link certinho com o código para que vocês possam estar participando. Só para enfatizar o que o Mário falou sobre o Citizen Developer, ele é uma outra ferramenta que vocês podem estar usando aí como recurso. Então, se você é responsável por essa parte de inovação, trazer novas tecnologias, entender um pouco mais como funciona esse mercado, aí isso seria uma frente que seria legal você estar investindo. Se você só precisa saber como funciona para que você possa aí fazer uma apresentação para o seu time de TI, que eles possam dar continuidade, o Citizen Developer Foundation, que a gente chama, ele é o essencial. Agora, se você já constrói aplicativos, você precisa entender um pouco mais de como funciona, aí o próximo nível seria o Practitioner. E se você realmente desenvolve a arquitetura de toda a parte de TI, aí a certificação de arquiteto nessa parte de desenvolvimento de sistemas seria a certificação para vocês. Então, esse é o que o Mário estava falando, no code or low code, sem código de codificação ou com pouca codificação. O Mário tem um vídeo de 25 minutos que explica o que é esse Citizen Developer. Eu coloco o link aqui para vocês também, para quem tiver interesse em assistir e saber um pouco mais. E por último, mas não menos importante, eu vou passar um videozinho aqui legendado de 2 minutos antes da gente sair para o break, é o Kickoff, que é uma ferramenta inteiramente gratuita, independente de vocês serem membro ou não. Você pode acessar pmi.org/kickoff e eles te dão instruções de como fazer um projeto. Em 45 minutos, você consegue ter aí uma noção básica do que é gerenciamento de projeto, quais são as frentes ágeis, o que você pode fazer, tanto num projeto pequeno quanto um projeto mais estruturado. Eu sigo pela linha ágil, eu sigo por uma outra linha. Você vai colocando as informações, ele vai te questionando sobre essas informações que você vai colocando ali, vai te dando um caminho para onde seguir. Então, eu vou passar um vídeo para vocês do que é esse kickoff melhor, e vocês vão estar vendo um pouquinho. Deixa eu só compartilhar o vídeo aqui e já falo para vocês. Alguma pergunta no meio tempo, pessoal, antes de eu compartilhar minha tela de novo? Alguma questão que eu possa estar compartilhando com vocês? Tem uma pergunta aqui, que qual seriam as qualificações para certificação? Cada certificação, ela exige um nível de qualificação. Então, por exemplo, o PMP exige, acho que é 4... Me perdoe que estou falando a quantidade de hora errada, 4.500 horas de experiência ou alguma formação em relação a isso. Então, cada certificação, ela exige ela tem um pré-requisito específico. Então, se você souber alguma em específico, eu posso estar te passando em detalhes melhor como que isso é. Vou compartilhar minha tela aqui de novo com vocês para falar um pouquinho do kickoff. E depois a gente vai para um intervalinho de 15 minutos até as 3 horas. E a Maria Angélica volta para falar para a gente do que é OKR e como que vocês podem entregar valor com isso. Só para a gente saber e se preparar. Quem aqui já ouviu falar de OKR? Ou quem ouviu falar, dá um joinha. Quem nunca ouviu falar, não se preocupe que vocês vão sair daqui com bastante informação em relação a isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. E aí vocês vão ver esse videozinho Vocês estão vendo? Perfeito. Então, vou dar o play e vou aumentar aqui. In today's fast-moving world, organizations need to adapt constantly to keep up. And project-based work is the tool allowing them to do it. But while employees may be highly skilled in their specialism, they often aren't highly skilled at managing projects. Say hello to Kickoff, our new, free 45-minute course and toolkit for helping anyone who manages projects to run them successfully from start to finish. That may be new starters with lots of ideas, but no clear idea where to start. It may be more experienced project leaders who want to up their game and make sure their team has the basic PM skills. Or it may be senior leaders who want the whole organization to become proficient at delivering projects fast.
Kickoff is the one-stop shop for quickly learning how to launch a project and drive it forward, providing a shared language, process, and terminology for all team members, and equipping employees with the know-how to be A players. So how does it work? Because no two projects are the same, Kickoff determines which project framework best fits the current needs of each user. It then guides the user through each stage of that framework, offering further detail on best practice and tried and tested approaches throughout. The course uses bite-sized content and fun, interactive activities to teach the basics, and it prompts the user to apply what they've learned to the project they're currently managing. So they're learning and moving their projects forward at the same time. I want to encourage all senior business leaders and chapter leaders to explore, use, and share Kickoff. Developed in partnership with leading global organizations, Kickoff is guaranteed to turn young chapter members, employees, or even students into confident project managers in less than 1 hour. A truly low-effort, high-reward endeavor for all. Kickoff is also a great way of bringing the next generation of project managers into the PMI family. It'll equip those future leaders with the skills and tools to make great ideas reality throughout their careers, which will in turn help us achieve our shared vision, extending the reach of the project management profession worldwide. Want to find out more? Visit pmi.org/kickoff. Bom, espero que vocês entenderam um pouquinho. Eu vou compartilhar o link desse vídeo aqui no chat. E agora a gente, então, vai para um intervalinho de 15 minutos. Vocês podem continuar logado, não precisa sair. Se vocês quiserem, podem ir para a mesa ali de network, que a gente fechando a sessão, vai aparecer as mesas de network. Se conheça, compartilhem a informação. E a gente volta, então, às 15 horas com a Maria Angélica para falar um pouquinho de OKRs, e ela vai trazer casos na vida real. Então, a gente teve algumas perguntas aqui que gostariam de trazer isso para a realidade, ela vai estar apresentando casos, né, que foram aplicados. Então, a gente trouxe um pouquinho dos dois. Então, tirar um break aí para pegar um café, dar uma esticada nas pernas, em 15 minutos a gente volta. Obrigada, gente.